noite. Que Jesus nos envolva em seu manto de paz e amor. Como ainda estamos em contexto de pandemia, né? Temos a obrigação de destacar a importância de nos mantermos cuidadosos quanto à prevenção do coronavírus. Portanto, vamos continuar fazendo a nossa parte, que é usando a máscara, o álcool em gel, o distanciamento social. Para iniciarmos nossas atividades dessa noite, convido o nosso companheiro Naron para harmonizar o ambiente com uma prece. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai Celestial. Vamos agradecer primeiramente pelo dom da vida, esse bem maior que Deus nos deu. Vamos agradecer também o nosso Mestre Jesus, Ele que é o nosso exemplo maior, por ser o ser mais puro que já reencarnou aqui na Terra. Obrigado, Senhor. Que suas bênçãos, Senhor, recaiam sobre todos nós, que recaiam também sobre o nosso planeta, sobre as nações que estão em guerra, para que os dirigentes se conscientizem que devem promover a paz e não a guerra. Eles que são chefes das grandes potências, entre aspas, né? Porque não existe isso de grande potência, isso é ilusório, mas que tenham a consciência do mal que tem feito a humanidade. Senhor Jesus, te pedimos que abençoe essa casa que nos abriga, que abençoe todas as pessoas aqui presentes em suas necessidades espirituais e temporais, que abençoe o palestrante dessa noite, o nosso amigo e companheiro Ricardo, que tão gentilmente aceita o nosso convite para trazer aqui a sua palavra, as suas mensagens do Evangelho, mensagens que com certeza precisamos ouvir para podermos evoluir cada vez mais. Que ele seja intuído pelos mentores desta casa, para que desenvolva seu trabalho como sempre tem feito, levando a palavra do Evangelho para todos nós. E que possamos sair daqui, Senhor, convictos de que estamos aprendendo, de que estamos evoluindo. A evolução, é claro, não é da noite para o dia, ela é lenta, mas é gradual, competindo a cada um de nós desenvolver de acordo com a nossa consciência, de acordo com o nosso jeito de ser. E mais do que isso, Jesus espera de cada um de nós, espera que sejamos portadores da sua palavra. O que é portador? Representante da sua palavra, para que tenhamos um mundo cada vez melhor. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao 16º capítulo, cujo título é Tu, porém, e que está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1. E para falar sobre o tema Tu, porém, é com muita alegria que convidamos agora o companheiro Ricardo Andrade, que é servidor público, palestrante espírita e também colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite de poder falar aqui no Núcleo. É uma casa que me inspira muito. Eu tenho um carinho muito grande e fui recebido com esse mesmo carinho. Eu brinquei com o pessoal, eu acho que eu planto essa semente e colho de volta, porque vocês me inspiram demais. Essa casa, a história dela. E eu quero ficar assim, como muitos aqui dessa casa, sabe? Então, quando me chamam para vir para cá, eu fico honrado, feliz. E eu fico também mais feliz ainda, porque a gente está, apesar da pandemia, a gente deu uma aprimorada nas coisas, né? A gente faz hoje a gravação das nossas palestras, dos estudos da casa, que contribui muito com o conhecimento. Eu tenho sempre buscado esse conhecimento aqui na casa, de outros. E, por exemplo, a palestra da semana passada, como eu tenho a agenda na quinta, de coisas que eu faço na semana, eu assisti no final de semana do Lucas, né?
Então, assim, eu convido a todos vocês que possam colocar isso nos seus grupos de WhatsApp, que se vocês possam divulgar aquilo que a gente aprende junto, certo? Que a gente possa trazer, levar isso para mais e mais pessoas, porque o que a gente pode fazer pela doutrina, que a gente aprende, é o quê? É divulgação. Então, se a gente tem esse recurso, essa ferramenta ótima, vamos mandar para todo mundo. Quem sabe essa mensagem chega e é bem acolhida, é bem recebida, e mais pessoas vão replicando, e a gente cumpre a nossa missão, a missão do espírita, que além de buscar a nossa evolução, sermos bons espíritas, homens e mulheres de bem, que a gente possa aprender, colocar para dentro, e nos nossos gestos, no nosso verbo, do ser, do fazer, do pensar, do sentir, a gente possa passar para os outros, e essa vibração, que é o tema, que é o versículo que o Emmanuel traz, a orientação que ele faz, que a gente possa fazer também, que a gente possa fazer o que convém à sã doutrina. É a mensagem que Paulo leva para Tito, que era grego, que era um gentil, mas era seu discípulo. E ele, que tinha o costume de acompanhar as suas igrejas, as suas reuniões, que é na tradução, né? Ele mandava essas cartas como orientações, e até hoje elas nos orientam. Essas reuniões, elas se multiplicaram. Estamos aqui em uma delas. E hoje eu vou falar, eu achei um tema assim que tem muito a ver com o que eu gosto de apresentar, porque eu me senti muito à vontade de falar de filosofia, de falar um pouco de história, das atualidades, isso dentro de muito evangelho e doutrina espírita. Fazer um caldeirão com esses ingredientes e dar o meu tempero, que às vezes agrada e às vezes não, né? Mas que possa tocar alguém assim como me tocou nesses estudos. E Paulo, ele começa dizendo o seguinte, eu fiz uns recortes aqui como roteiro, mas vocês podem ir acompanhando ali, tá certo? Ele fala assim: desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Ou seja, desde que você possa falar, que você não seja mudo, as pessoas vão o tempo todo falarem assim para você: o que você acha? O que você pensa disso? E aí, qual que é a sua opinião? O grande problema é que às vezes nós não temos nada para falar, mas mesmo assim a gente fica colocando palavras e palavras para fora. Por que isso é um problema? Quando a gente não tem nada bom para falar, o Evangelho nos ensina que o silêncio é a melhor opção. E aí, eu me lembro de Sócrates, na filosofia, ele falava assim: só sei que nada sei. Ele mergulha nesse ensinamento, porque ele descobriu dentro da sua sabedoria que o conhecimento que ele tinha, quanto mais ele aprofundava, mais ele descobria que tinha muito mais a aprender, tinha muito mais conhecimento. Isso fazia dele um sábio, porque as pessoas que dizem que sabem tudo, o que elas têm para aprender? Elas se privam da curiosidade, da oportunidade de aprender, então ficam como tolos, engessados na vida. A filosofia Zen fala que é um copo cheio, e num copo cheio não cabe mais nada. Então, quando vem essa máxima, esse princípio de Sócrates, que só sei que nada sei, ele traz para a gente a consciência também num outro ensinamento, que é por consequência, que nós devemos evitar a opinião vulgar e buscar a reta opinião. Essa opinião vulgar é a opinião que a gente não se baseia em nada, só nas nossas impressões. As nossas impressões muitas vezes são equivocadas, porque a gente tem só uma percepção daquela verdade. E a verdade, a gente não pode deixar de pensar, de perceber que ela é um objeto tridimensional, desculpe a palavra, né? Então ele tem outras dimensões. Eu vejo, pelo meu ponto de vista, só uma face dela. Ele é tridimensional? Então
vocês estão vendo o outro lado. Alguém está vendo o lado de lá. Então eu não conheço ele como um todo. Então eu sou equivocado com a percepção dessa dimensão ampliada dele. Minha percepção é só de um ponto de vista. Por exemplo, tem um relato, é mais um conto, mas não deixa de ser um ensinamento, em que eles pegaram pessoas e vendaram, é um conto indiano, né? E falaram assim: vamos ver se pelo tato você sabe o que é isso. Aí eles colocaram um elefante. Uma pessoa chegava, colocava a mão na perna do elefante e falou: isso é uma árvore. E ficava certo que era uma árvore. O outro ia, né, colocava a mão no rabo, é uma corda. E o outro no marfim dele, né, aí ele falava assim: é uma lança. Cada um tinha a sua percepção. Esse é o grande perigo da gente ter essa opinião distorcida, vulgar, porque é como se apagassem as luzes aqui e eu colocasse uma lanterna e enxergar só o Rafael, mas depois que eu acendesse as luzes, estou vendo todo mundo. Então o pensamento, o ensinamento do Sócrates, ele fala para a gente evitar essa percepção errada, que ela é toda assim, ceivada de coisas muitas vezes distorcidas do nosso caráter, dos nossos vícios de comportamento. A gente pensa e acredita que aquilo realmente é aquilo, e muitas vezes nada nos convence do contrário. Então devemos buscar a reta opinião, que é a opinião embasada com aquele que sabe, o sábio, o mestre. Evitamos as nossas percepções distorcidas e vamos buscar uma percepção sólida, concreta, experimentada. E aí volto, né, ao que orienta Paulo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, quem nos ensinou essa doutrina, esse evangelho? Cristo, e ele era o mestre, ele é o mestre. Então você está embasado. E uma vez que você sai da opinião vulgar e busca a reta opinião, a sua chance de êxito, ela é 100%. Mas quando você fica vagando nas suas percepções distorcidas, na sua opinião vulgar, você muitas vezes sofre consequências. Então, na sequência do texto, Emmanuel provoca a gente e fala assim: convocar-te-ão a palavras que desejam ser deliberadamente maus ou bons, né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações, e nesse mundo de provas e expiações predomina ainda o mal. Se predomina o mal, muitas vezes nós vamos ser convocados a falar por pessoas que estão mal intencionadas, e a gente cai nessas armadilhas. A gente faz coro com algum tipo de campanha de difamação, a gente espalha uma mentira, ou seja, a gente acha que é assim mesmo, mas não é. A gente precisa então buscar sempre no Evangelho o que fazer. Jesus é o grande exemplo. Ele era o tempo todo abordado pelos fariseus para que ele respondesse aquelas perguntas mais capciosas e tivesse algum tipo de deslize, para que assim tivesse motivo para ele ser punido. Porque o tempo todo os doutores da lei falam assim: ele está dentro do que a Torá fala? Está respeitando as leis judaicas ou ele é contra as leis judaicas? O tempo todo. Aí perguntavam para ele: é lícito, é justo pagar o imposto romano? Perguntavam para ele se era mesmo possível, ele concordava em repudiar a esposa. São as leis mosaicas. Perguntavam para ele se poderia apedrejar certos tipos de mulher.
Então, um tempo todo, ele estava sempre nessa situação que para nós é extremamente tensa. Então, se Jesus é o mestre e ele sabe dar as respostas certas, por isso que ele é o nosso guia e modelo, e o guia a gente segue, e o modelo a gente copia. É importante falar isso sempre para entrar no coração da gente. Então, o que a gente faz se a gente não sabe as respostas? Jesus no Evangelho fala assim: eu os envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e sejam simples como as pombas. O que chama atenção nesses versículos é o seguinte: é a postura das serpentes. O Haroldo Dutra Dias, na tradução do Novo Testamento, ele coloca em notas de rodapé, sobretudo questões assim que a gente fala, o que é isso, né? Ele explica melhor e coloca assim, sobre o sentido da prudência nas serpentes. Ele fala que são questões de um comportamento de astúcia, de cautela e de competência. Mas qual é a principal competência de uma serpente? Ela é silenciosa. Ela entra em qualquer lugar despercebida. É isso que precisamos aprender, ser silenciosos. Primeiramente, quando alguém vá nos provocar assim, numa questão complicada, ou questões que a gente nem imagina a resposta e mesmo assim está querendo falar, a gente lembra dessa questão do silêncio, para poder entrar e sair despercebido, sem chamar atenção, sem causar complicações. E aí a gente, com silêncio, vai ouvir aquela voz aqui dentro, vai refletir melhor sobre aquela situação, escolher as melhores palavras, vai calar a nossa voz para que o Cristo possa falar. E Ele vai falar com a gente, Ele vai nos intuir, seus emissários vão nos intuir a proceder da maneira que a gente precisa fazer, buscando o caminho do nosso Mestre, buscando os seus ensinamentos, e tudo isso tem a sua essência, que é o amor. Então, quando a gente fala de silêncio, que ainda é difícil entender o silêncio, mas é porque às vezes a gente está estudando o Evangelho e a gente vai só por um lado da coisa. A lanterna está apontando só para um, como eu falei para o Rafael. E o outro lado, as outras coisas a serem percebidas. E o silêncio que Paulo teve, sobretudo nos primeiros 3 anos, Saulo vai para o deserto. Saulo, ele volta, dentro daquele silêncio, ele escuta as vozes certas, ele faz a reflexão e encontra o caminho. 3 anos no deserto. E aí se torna Paulo. Paulo vem de Paulos, de pequeno. Então Saulo, que era o doutor das leis, que era o grande, o admirado, o poderoso, depois passa a ser Paulo, o pequeno, porque ele descobre que quem é grande é o Pai. Esta é a resposta do silêncio. Faça o silêncio que ele te responde. E ninguém fala mais do silêncio a partir daí. 30 anos de apostolado de Paulo, e quanto silêncio ele teve. Porque a gente se lembra de Paulo pregando, em tudo que aconteceu na vida dele, nas prisões e tudo mais, nas suas orações. A gente lembra de Paulo ditando as cartas, mas não lembra do seu silêncio. O silêncio de José, que tem 2 referências no Evangelho, e fez tanto, acolhendo Jesus.
no seu lar, com Maria. O silêncio é uma grande resposta. A gente precisa entender, então, que como Paulo somos pequenos, o Pai é grande. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Esse é o sentido. Pobres, humildes, pequenos, quem é grande é o Pai. E aí a gente aprende no verbo, sejam palavras, gestos ou no silêncio das nossas ações. E o interessante é que muitas vezes quando você está no meio espírita, nasce uma criança no meio espírita, ou até no meio evangélico, eles falam assim: meu filho, minha filha será um orador, uma oradora. Por quê? Porque querem que esse filho, essa filha, possam falar em nome de Jesus. Mas quem vai se calar em nome de Jesus? Calar é mais difícil. Calar é muito mais difícil. Porque a gente sofre o tempo todo nessas perturbações desse mundo de provas e expiações, certo? Questões assim que nos deixam desequilibrados, em que a gente precisa, muitas vezes no trânsito a gente quer brigar, quer xingar, e aquilo pode dar uma consequência fatal. Dentro da família, o desequilíbrio que gera, afastando as pessoas. Nós devemos aprender com o silêncio a hora certa de falar, e as palavras certas virão. A Meimei, ela tem nos seus ensinamentos uma reflexão sobre o silêncio que é muito interessante. Ela fala, até de forma poética, que o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Então, que a gente possa nos inspirar também nesse silêncio. Eu trazer para vocês um conto que muita gente sabe, né, mas como vai ser gravado também, às vezes chega para alguém que não é espírita, e eu gosto de falar dos contos do Chico. E certa vez o Chico estava bem incomodado com as questões de mediunidade. As pessoas começavam a perguntar, a questionar, mas será que é assim mesmo e tal? E ele tentava explicar, mas muitas vezes as pessoas não estavam ouvindo as suas respostas. Elas não estavam compreendendo o que ele estava ali pacientemente querendo passar. Aí daí ele ficava atormentado com aquilo, na pressa ele pedia para ter um pouco mais de tolerância, de aprender a dar as respostas mais certas e tudo mais. E a sua mãe, já desencarnada há muito tempo, né, naquela época, o visita e fala assim: Chico, tem um remédio muito bom para isso, que é a água da paz. Usa a água da paz, que você vai encontrar a paz, você vai sossegar seu coração, vai serenar diante dessas dificuldades. É conselho de mãe, a gente segue, né? E aí ele foi buscar essa água da paz nas farmácias de Pedro Leopoldo e não achou. Pediu para olhar em Belo Horizonte, não tinha. Procurou, não tinha internet, né? Mas ele procurou com os amigos dele, todo mundo que chegava para visitar. Olha lá na sua cidade se tem água da paz. Não tinha lugar nenhum. Aí passou 2 semanas, a mãe dele aparece de novo, visita, e ele fala assim: ô mamãe, eu não encontrei água da paz, aquele remédio que eu preciso tanto. Ele falou assim: meu filho, a água da paz é a água do pote, é a água que você bebe, saiba utilizá-la. Quando você estiver numa discussão, você bebe a água, deixa a água banhando a sua língua, não lança fora e nem engole, ela vai ficar banhando a sua língua. Dá vontade de falar, mas a água está lá, te impedindo de falar. Aí você vai aprender o silêncio, não vai se comprometer com as palavras, não vai ficar depois com remorsos,
não vai ficar atormentado com o que você disse e não deveria ter dito. E ele fez isso. Por que a gente não faz? É tão complicado muitas vezes, né? A gente está numa situação que a gente até sabe, está complicado, não dá uma resposta, se eu falar a pessoa vai melindrar, ela vai brigar comigo, não sei e tal. A água da paz, né? Funciona muito bem. Então, na sequência, ele recebe, depois que a mãe dele sai, foi visitá-lo no espírito, ele recebe uma visita que nunca tinha visitado, não foi visitado por ele antes, que era o Casemiro Cunha, que era um poeta fluminense do Rio de Janeiro. E ele aproveita o ensinamento, porque ali a mãe do Chico deu para ele a lição da humildade e do silêncio. E ele aproveita esse ensinamento e faz em poesia para ele nunca esquecer aquilo. Ele fala assim: se desejas paz crescente e guerra pouca, ajude sem reclamar e cale a boca. É bem humorado esse Casemiro, né? Mas é verdade. Ajude sem reclamar e cale a boca. Trabalha, faça. A gente fala oração, né? Orar mais ação. Tudo leva a mesma coisa. A fórmula é a mesma. O evangelho não é difícil. A gente precisa prestar atenção nos seus detalhes. E a gente caminha com ele. Mais adiante no texto, ele fala assim: corações perturbados, caluniadores, mentirosos, levianos, ironistas, irão lhe provocar a fala. Vamos prestar atenção, gente. A boca fala o que o coração está cheio. Então vamos prestar atenção do que sai, que palavras são essas, para que a gente conheça o nosso coração. Será que está saindo do nosso coração coisas ruins, maledicências, xingamentos, impaciência, preconceitos, falta de respeito das mais diversas formas? Será que é isso que sai dos nossos corações? Vamos prestar atenção, porque aí o coração precisa ser tratado. E também é importante lembrar que a nossa fala nos apresenta, ela nos denuncia. Por exemplo, tem uma fala que, se não me engano, é de Freud. Não sei, eu saco, depois me corrija, que às vezes eu confundo. Fala que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E é a pura verdade. Tem muitas coisas que não precisam ser ditas. E todas as coisas que não são boas não devem ser ditas, porque geram comprometimento, emitem vibrações, reverberam e nos poluem com vibrações também negativas. Então nós precisamos sempre estar prestando atenção na fala, inclusive nas mensagens que nós recebemos. A gente tem que selecionar as mensagens também, por quê? Porque a gente é o que a gente consome, não só no alimento, num prato de comida. O que a gente está consumindo no que a gente lê, no que a gente assiste, no que a gente está visitando na internet? A internet é muito boa, é excelente, mas é para navegar ou para naufragar. Então cuidado, cautela. Então tem um outro conto que dá uma norteada para a gente. Eles atribuem a Sócrates, mas não é de Sócrates, porque Platão não relata. Platão foi o principal discípulo de Sócrates, mas fala dos 3 filtros, ou dos 3 crivos de Sócrates. Um amigo de Sócrates recebe uma notícia, um tipo de fofoca, e vai correndo contar para Sócrates. Chega lá até assim, ofegante, esbaforido: Sócrates, preciso te contar uma coisa. Ele fala assim: meu irmão, senta, respira
O que você tem para me contar passou pelos 3 filtros? Ele falou assim, 3 filtros? Não sei o que são os 3 filtros. Ele falou assim, o que você tem para me contar é verdade? O amigo responde, isso eu não sei. É tipo quando a gente fala assim, eu estou te vendendo o peixe do preço que eu comprei, né? Não sei. Então ele não sabia se era verdade. Segundo crivo, o que você tem para me contar é bom? Não, bom não é, Sócrates, não é bom. Terceiro crivo, terceiro filtro, o que você tem para me contar é útil? Não, utilidade não tem, não vai fazer diferença. Então, não conte. Não será de bom proveito para a gente esse tipo de assunto? Deixa ele se desfazer aí no caminho que você trouxe. Vamos buscar coisas, mensagens, usando os 3 filtros. Seja na televisão, seja com amigos, seja num grupo de internet, de WhatsApp, né, nas redes sociais, enfim. Vamos nos alimentar do que for bom. Claro que nós vamos fazer também como Paulo, ele sempre nos orienta o caminho também. Ele fala assim, examine tudo e retenha o que for bom. Examine a mensagem, ela serve? Ótimo. Tanto que eu falei aqui no início, o que a gente pode fazer com nossos estudos aqui? A gente pode divulgar, porque é bom. Passa pelos filtros. E pelos 3 ainda, né? Tem utilidade, é verdade, é bom. Na sequência aqui, o texto de Emmanuel fala, é muito fácil falar aos que nos interpelam, de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém os nossos interesses e conveniências particulares. Falar para a gente ficar inserido num certo grupo, falando aquilo que eles falam, aquilo que eles esperem que a gente fale, que a gente possa chancelar o que eles fazem e dar até volume, isso é complicado. Por quê? Muitas vezes as pessoas estão totalmente levianas no seu comportamento. Então a gente precisa usar os filtros. Mas a gente quer ser aceito e a gente entra nessa, né, de ser mais um na multidão. Maria vai com as outras, chame como quiser. A gente quer ser incluído, ou até protegido pela nossa própria covardia. Por quê? Porque se a gente não está nesse grupo que ataca muita gente, a gente pode ser atacado. Então, por estratégia, covarde, mas é uma estratégia, a gente fala, eu estou com eles. Se eles mandarem jogar pedra ali, eu jogo. Eu estou com eles, eles não vão mexer comigo. E se porventura alguém mexer comigo, mesmo eu estando errado, eles vão me defender. Pois é uma ação assim, um comportamento muito distorcido, inclusive de caráter. Vamos de novo fazer o que convém à sã doutrina, o Evangelho. E falar, repetir aquilo que está convergindo com o Evangelho. Então nós precisamos questionar, isso daqui está dentro do que é a moral que o Cristo ensina? Ou a gente pode até pensar no Kant. O Kant fala assim, se você tem dúvida de um comportamento, você está num grupo, ou está sozinho, você pensa assim, se todo mundo fizer o que eu estou pensando em fazer, o mundo é melhor ou é pior? É melhor, então eu faço. Se é pior, não tem nem o que ver, não faz. Mas então, se a gente insere num grupo desse, a gente está pronto para apedrejar. E quando eu falo isso, a gente vai ver na história que a gente não evoluiu. Isso é triste. Por quê? Porque quando você vai ver a Grécia Antiga, né, em Atenas, eles faziam o ostracismo. O que é o ostracismo? Eles escreviam na casca da ostra, colocavam na urna o nome daquele que seria exilado por 10 anos. Hoje a gente fala muito na rede social do cancelado, né? Aí então, acabava com o cara, saia da cidade.
Mais adiante você vai ver ali o episódio no Evangelho da tentativa de apedrejamento da mulher adúltera, ou o apedrejamento de Estevão, a multidão lá, jogando pedra, condenando. E você vai visitando a história e vai vendo que eles condenavam as pessoas na praça pública. Ela tinha que ser humilhada antes de receber a sentença. As pessoas xingavam, cuspiam nela, jogavam tomates podres ou até pedras. E depois eles cumpriam a sentença, a condenação, que era o açoite, ou a fogueira, ou a forca, ou a decapitação. E o que é pior, isso foi continuando na história, mudou o modus operandi, o jeito de fazer, ficou mais especializado, porque daí veio a imprensa e começou a colocar as coisas muitas vezes distorcidas. A gente pode lembrar do que aconteceu com o Chico, revista Cruzeiro, reportagem do Davi Nasser, ridicularizando o Chico, questionando o comportamento mediúnico do Chico. E qual que é a resposta que ele deu? Silêncio. Então a gente não mudou muito, porque se a gente for ver na história, as pessoas eram levadas em praça pública, hostilizadas, execração pública, e às vezes todas as vezes serviam de exemplo, para que os outros ficassem pela covardia apoiando aquele tipo de atitude, aquele tipo de governo. A gente pode ver um filme muito bacana que eu recomendo para todo mundo, que chama Coração Valente, a história do William Wallace, que é o herói nacional da Escócia, tentando libertar a Escócia dos domínios da Inglaterra. E lá no final do filme ele passa por tudo isso, ele tentando libertar a Escócia e os escoceses hostilizando ele. Depois ele é decapitado, as partes dele são cortadas. E no Brasil, a gente pode ir ver os Inconfidentes, a Inconfidência Mineira, lembrar do Tiradentes. Não fizeram diferente. Colocaram em praça pública para servir de exemplo. Enforcaram, decapitaram, colocaram a cabeça dele na entrada da cidade e as partes do corpo em outras partes, outras estradas, para servir de exemplo. Por que a gente continua fazendo assim? Falei do modus operandi, da questão da mídia, e a gente hoje vai para as redes sociais e vai vendo que isso se repete. E as pessoas, por alguma falha, algum descuido, que não deram as respostas certas, como Jesus, o mestre, sabia dar, aí vem lá o pessoal falando assim, quero que morra, não sei o quê. Se você for ler as coisas que estão ali, você visita de novo os tempos de barbárie, que você vê que não acabaram. Só que a questão hoje não é só física, o assassinato é de reputação, é psicológico. Tudo no verbo, nas nossas ações, na nossa fala, totalmente fora do que convém o Evangelho. Então a gente então vira, se deixar, se não questionar, a gente vira massa de manobra, muitas vezes com viés político, e a gente está com aquelas pedras na mão, pedras virtuais, mas que machucam muito. Tem um provérbio chinês que fala o seguinte: tem 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Atenção com as palavras, meus amigos, elas não voltam. Na palestra da semana passada, o meu amigo Lucas falou de uma ofensa que, quando criança, ele recebeu, e ele falou assim, essa pessoa não sabe o mal. Para ela esqueceu, mas ela não sabe o mal que ela me fez, né? Falou de uma questão física dele, que nem é verdade, mas machuca. A pessoa leva para a vida aquilo ali, né?
Então, tem uma outra história que eu acho interessante, eu acho que foi um juiz de Nova York, mas é caso de internet, o importante é a mensagem. O juiz condenou, com a sentença de uma pessoa que difamou alguém, certo? Ele condenou essa pessoa a escrever uma carta, uma folha, com tudo que ela difamou, tudo estava ali naquela folha. Ele falou assim: agora você vai até o prédio mais alto da cidade, rasga ela em muitos pedaços e joga no vento. A sua sentença é você recolher cada pedacinho e trazer para cá. Aí ele viu que isso era impossível. Essa é a lição das palavras, da palavra pronunciada que não volta atrás, do estrago que ela faz na vida de uma pessoa, que você carrega e podem ter consequências inclusive fatais. Então nós somos responsáveis por tudo que falamos. Então vamos selecionar melhor as palavras, visitar esse silêncio interior, saber o que deve ser dito e como será dito. E aqui ele fala também da questão de justificar, né, de falar as coisas de acordo com a nossa conveniência, com os nossos interesses pessoais, e muitas vezes a gente, para manipular a situação, para transferir a culpa para outro, para justificar a nossa inação, a nossa irresponsabilidade, a gente conta histórias, ou seja, a gente transfere a responsabilidade para outro, mas isso não cola. Não adianta também você ter um bom discurso e falar: mas eu não tive culpa por causa disso ou daquilo, certo? Então, primeiro, falar coisas que agradam os outros é muito perigoso, ou falar coisas que somente a você agrada, cuidado com seus interesses pessoais. Por quê? Porque isso tudo gera comprometimento, e a lei é de equilíbrio. Um dia a gente vai ter que ir lá resgatar esses pedacinhos da folha. Só que a justiça divina, ela é sábia. Aqui, no nosso plano, não dá para resgatar esses pedacinhos da folha. Mas com o tempo e com a reencarnação, a gente quita os nossos débitos. A justiça divina, ela é eficaz. Ela é amorosa, ela é educadora. Seguindo o texto, todavia, dirigimos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém a sã doutrina do Mestre, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Prudência amorosa e tolerância educativa. Está muito assim, colo de Maria, né? Não é isso que a gente aprende? Amar e instruir. O princípio é não julgar, procurar entender o outro, criar empatia, colocar-se no lugar do outro. Sim, para que a gente possa fazer o que é certo e não continuar propagando essa cultura que é de escárnio público, que isso gera violências físicas e psicológicas, que eu comentei agora há pouco. Eu não acompanho, mas eu tive notícia e eu aproveitei esse recorte para trazer aqui como um exemplo. No BBB de Portugal, um reality show, tipo o que tem no Brasil, um participante começou a fazer ofensas graves aos colegas de confinamento. E depois ele fazia sinais, referências ao nazismo. Então o programa decidiu o seguinte: nós vamos expulsá-lo da casa. Imagina a audiência, imagina a repercussão que deu. Então, assim, essa questão, assim, muitas vezes desviada do politicamente correto, que é imoral, por quê? Porque ele julga e pune simultaneamente. Não dá a chance do outro aprender, não é amar e instruir? Não é isso que o Evangelho fala para a gente? Aí eu lamento, porque quando eu vi isso, eu falei assim: opa, mas eles perderam uma oportunidade tão boa de educar as pessoas,
de levar a informação, de criar a empatia, eles poderiam fazer diferente. Eles poderiam ter levado o pessoal da casa, desse confinamento, desse reality show, para o Museu do Holocausto, filmando tudo, mostrando para a audiência também, mostrando como foi aterrorizante essa época, falando dos 6 milhões de judeus que morreram, do que poderia ter sido feito e não foi, porque muitos se calaram. Isso com certeza ia trazer informação para aquela pessoa que foi desligada do grupo, foi expulsa, foi exilada, mas para os demais participantes e para a audiência, que devia ser grande. E depois dessa visita no Museu do Holocausto, eles poderiam também promover um debate para falar das percepções, o que eles aprenderam com aqueles ensinamentos, do que foi a história, porque conhecendo a história a gente faz com que ela não se repita. Só que é muito mais fácil dar mais ibope, como falava antigamente, mas atualizando o verbo, dar mais curtidas, mais views, mais likes, a gente expulsar da casa, fazer o cancelamento, fazer o exílio. Viu que a história não mudou? Esse é o grande problema. Então, nas últimas linhas, Emmanuel fala o seguinte: tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. As criações verbais, sejam nossas palavras, nossas atitudes, o nosso silêncio, qualquer gesto, elas devem expressar apenas o bem. Lembra que a gente manda, volta. A gente mande coisas boas. Mesmo que mandando coisas boas, boas mensagens selecionadas pelos filtros certos, pela referência que é o Evangelho, mesmo que essas mensagens não sejam recebidas, mesmo que não tenha terreno fértil para aquela semente germinar, mande mensagens boas, sempre e sempre. Porque quando a gente manda alguma coisa, e eu fiz a referência de que quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais de Pedro que de Paulo, né? Quando a gente manda alguma coisa, a gente está mandando a nossa vibração, a nossa marca, o nosso rastro. Que o nosso rastro não seja poeira, que o nosso rastro não seja ruído, que o nosso rastro seja uma mensagem que toque o coração de alguém, para que essa pessoa seja mais humana, porque assim nós seremos ainda mais humanos. É isso que a gente tem que fazer, espalhar a palavra de Deus, que é a semente, né? Espalhar e confiar que ela vai germinar, tudo a seu tempo, mas ela vai. A nossa tarefa é ser como semeador, espalhar boas sementes, sempre boas sementes, sabendo que essa semente é aquilo que está dentro do nosso coração. Como eu falei antes, a boca fala o que o coração está cheio, porque o que faz mal não é o que entra pela boca, mas o que sai, certo? Que não saiam ruídos, que a gente espalhe essa mensagem, que a gente toque o coração das pessoas, e para isso, para tocar as pessoas, primeiro precisa ser tocado, e para ser tocado é só falar, só fazer o que o Mestre Jesus nos ensina, e o que a doutrina que salva nos explica, nos esclarece. Gente, muito obrigado pela oportunidade, pela atenção, a paciência de vocês, pelo silêncio, né, que me fizeram ouvir muito mais o que eu trouxe para dizer, por esse carinho, por essa casa maravilhosa.
que faz muito bem para mim, eu sei que para cada um de vocês.